Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e vamos iniciar agora uma revisão dos principais pontos daquilo que poderia cair para você neste exame da ordem, que é pioneiro em cobrar o novo Código de Processo Civil. Então vamos estabelecer algumas dicas, alguns pontos referenciais dentro daquilo que poderia cair para você, dentro de questões pertinentes, de peculiaridades e de alterações do Código de 73 para o Código de 2015. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que eu entendo provável também de ser cobrado, porque houve uma mudança bem brutal aqui, é a figura da resposta do réu. Então vamos trabalhar aí com a resposta do réu. A resposta do réu que tecnicamente ela está dividida agora pelo novo Código de Processo Civil em contestação e reconvenção. Então nós temos duas formas de resposta do réu: contestação e reconvenção. Quer dizer, aquelas então anteriores, exceções de impedimento, exceções de suspeição e exceções de incompetência para a incompetência relativa, elas não estão mais configuradas no novo Código de Processo Civil como resposta do réu. Veja que o impedimento e a suspeição podem ser situações supervenientes, acontecerem no curso do processo, então nós não teríamos mais elas vinculadas como uma exceção na resposta do réu. A própria incompetência relativa agora está qualificada como matéria preliminar na contestação. E aqui dentro da contestação, um tópico importantíssimo é a figura das preliminares. É uma parte extremamente importante, principalmente pelo acréscimo de algumas preliminares que anteriormente eram incidentes processuais. Como assim? Aí tu te liga porque aqui pode vir uma questão. Olha só, no sistema do Código de 73, o valor da causa, por exemplo, era atacado por um incidente de impugnação do valor da causa. Agora, o valor da causa, se o réu não concorda, deverá estar como preliminar na contestação. Outro aspecto, eu não concordo com a gratuidade da justiça. Não haverá mais impugnação à JG ou impugnação à gratuidade da justiça. Ela será feita também como preliminar na contestação. Então nós temos algumas alterações bem relevantes, algumas alterações importantes. Para isso, para a gente pontuar e ficar mais dinâmico também esse breve encontro, eu coloquei no material, vamos acompanhar aqui na tela, então, alguns pontos referenciais dentro dessa estrutura da contestação. Então veja, a contestação ela concentra a defesa, concentra agora inclusive os incidentes, há um claro alargamento da contestação, a exceção de incompetência ela é alegada na contestação, foram retiradas as exceções de suspeição e de impedimento, porque elas não estão mais na resposta do réu, pode ser feita, portanto, em qualquer momento no processo. A contestação ela concentra, inclusive, a reconvenção e nós temos uma alteração do termo ACO do prazo. Vamos comentar esses dois critérios aqui que eu ainda não falei. Contestação concentrando a reconvenção e a alteração do termo ACO do prazo contestacional. Bem, o que representa isso? Olha só, vamos tomar aqui um critério. Veja, dentro da estrutura da contestação, nós temos nessa linha, nessa base, nesse entendimento, a ideia de que a reconvenção ela será feita dentro da contestação. Isso é uma peculiaridade bem importante. Quer dizer, ao reconvir eu tenho que veicular na peça contestacional. Outro elemento importante é a alteração do prazo, do termo ACO, que nós temos aqui. Vamos lá. Contestação. Aí nós temos o prazo de 15 dias, que serão contados aí em dias úteis, certo? Prazo de 15 dias, contados fluindo, portanto, apenas em dias úteis. O termo ACO de regra, para a contestação será a data da audiência de conciliação ou mediação. Então veja,
Aqui nós colocamos a audiência de conciliação ou de mediação como a regra geral. A regra geral não é mais aquilo que estava no Código de 73, trabalhando com a regra da juntada aos autos do mandado de citação. Não trabalhamos mais com a juntada aos autos do mandado de citação como a regra do termo a quo do prazo contestacional. Agora, nós temos o termo inicial a partir da audiência de conciliação ou mediação. Não obtendo êxito nesta audiência, começará a fluir o prazo de contestação. Claro, se o direito não admite a autocomposição e a citação é feita por oficial de justiça ou pelo correio, ainda nós temos a regra da juntada, mas ela não está mais como o grande norte aí, a grande forma de contagem, porque no procedimento comum, usualmente, nós vamos ter a petição inicial, a citação do réu para que compareça a uma audiência de conciliação ou mediação, pois somente após a audiência de conciliação ou mediação, não ocorrendo acordo, é que passará a fluir o prazo de 15 dias para contestar. Somente após, portanto, a audiência de conciliação começará a fluir este prazo, certo? Vamos lá para a tela então. Outro aspecto importante, possibilidade de apresentação em foro diverso na hipótese de incompetência. Quando o réu alegar a incompetência, ele poderia protocolar, por exemplo, a contestação no seu domicílio. Haveria uma distribuição da contestação. E aqui eu ressaltei para vocês também, pelo 337, as principais mudanças no âmbito das preliminares da contestação. Veja que no 337 nós falamos: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí vemos no inciso 2, incompetência absoluta e relativa, e aqui é um ponto importante porque a incompetência relativa, ela era alegada como exceção de incompetência. Agora, pelo novo texto, ela passa a contemplar uma preliminar. Então, nós temos uma preliminar de incompetência relativa. Outro elemento importante, a incorreção do valor da causa. Não seria mais a incorreção do valor da causa veiculada na via de uma impugnação ao valor da causa, mas sim na própria preliminar da contestação. E, por fim, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, que é um ponto bem importante também. No sistema anterior, havia uma impugnação à gratuidade, uma impugnação à AJG. Pelo atual sistema, nós temos uma alegação nas preliminares da contestação. Então, esses três, nós podemos afirmar que estão vinculados como a principal mudança dentro do novo Código de Processo Civil, trabalhando diretamente com essas figuras de preliminares. Quer dizer, as preliminares foram alargadas, a contestação como um todo foi alargada. Por quê? Porque ela pode, pelo novo texto, contestar, inclusive pelo novo texto, inclusive a reconvenção poderá estar vinculada, poderá estar colocada, alocada dentro da contestação. E isso é um tópico importante, isso é um tópico relevante aí para nós entendermos, né, toda essa estrutura, toda essa figura, portanto, da contestação dentro do sistema. Esta que é a principal resposta do réu. Só um porém aqui. Claro que se o réu ele não for contestar, apenas for reconvir, poderá ele protocolar tão somente a reconvenção, não haverá problema. Agora, dentro do sistema, a regra usual é que a reconvenção será feita dentro da contestação. Então, a contestação ela vai atacar as preliminares, as matérias de mérito e, posteriormente, a própria figura da reconvenção. Bem, caminhando aí em um outro ponto que eu acho muito provável também de ser cobrado, porque sempre foi um grande assunto na prova da ordem, é a figura da intervenção de terceiros. Vamos lá para a tela e eu fiz um panorama para você dentro como estava a intervenção de terceiros no Código de 73 e como ficou pelo Código de 2015. Veja que nós tínhamos no Código de 73
Assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Olha só. O que aconteceu? Pelo novo Código de Processo Civil, nós temos a assistência, mas agora o código divide em assistência simples e assistência litisconsorcial. Quer dizer, ele pega e faz uma divisão que era necessária, que já era inclusive feita pela doutrina e jurisprudência. Se fala na assistência, na existência de um interesse jurídico. Veja, para ser assistente é necessário que eu tenha, que eu faça, que eu preste, que eu prove um interesse jurídico. Esse interesse jurídico não é um interesse moral, não é um interesse econômico, não é um interesse meramente aí científico, mas ele é um interesse jurídico, quer dizer, tem uma causa jurídica. Se eu tenho tão somente interesse jurídico, eu vou estar vinculado a uma assistência simples. Agora, poderia acontecer que eu consiga provar a existência de um interesse jurídico, mas a própria titularidade do bem disputado. Então eu tenho interesse jurídico e já sou titular daquele bem, titular daquela relação. E, portanto, dentro daquela linha eu posso ser assistente litisconsorcial. É o exemplo de quem adquire uma coisa litigiosa que poderia entrar como assistente litisconsorcial. É o exemplo de um cessionário de direitos que poderia entrar, então, no processo na linha de um assistente litisconsorcial. Depois nós temos a denunciação da lide. Denunciação da lide permanece. Vamos dar uma olhada lá na tela. Código de 2015 permanece aqui com a denunciação da lide, né? A denunciação da lide, ela, na verdade, em suas mudanças principais, o texto retira a obrigatoriedade. Porque lá no Código de 73 se falava que a denunciação da lide era obrigatória. Pelo Código de 2015, a denunciação da lide não é mais obrigatória. Ela é possível, é cabível, seria pertinente, mas não exatamente obrigatória. O grande caso de denunciação da lide que nós temos aqui, se cair lá, tu consegue verificar, porque normalmente a ordem ela coloca um caso concreto e pede para você afirmar qual seria a intervenção de terceiros a ser utilizada. E aqui fica muito claro que dentro de uma linha traçada, a denunciação da lide, ela está naqueles casos de contrato de seguro, é o caso mais comum. Então caiu para você, pintou lá na tua questão, contrato de seguro, pedindo intervenção de terceiros, dá uma grande olhada, um grande cuidado, porque há uma tendência de estarmos falando de denunciação da lide, que é a denunciação da lide da seguradora, que não é mais uma regra geral, não é mais uma obrigatoriedade pelo texto, tá? E o Código de 2015 afirma que é pertinente, é cabível, portanto, tem cabimento a denunciação da lide da seguradora. Outro elemento, chamamento ao processo. Vamos lá para a tela. Chamamento ao processo continuou como estava. Aqui você vincula a figura do fiador, a figura daquele devedor solidário, diz o Código, portanto, do afiançado, do fiador. Uma vez o fiador demandado, ele poderá chamar ao processo o outro fiador. Esse é um exemplo, portanto, de chamamento ao processo que já estava no Código CD13 e permaneceu quase igual agora no Código de 2015. As duas modalidades importantes previstas no novo texto seriam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a figura do amicus curiae. O incidente de desconsideração da PJ, da personalidade jurídica, que poderá acontecer inclusive na via inversa, quer dizer, se permite a desconsideração direta e a desconsideração inversa da pessoa jurídica, a grande figura aqui, o grande elemento importante está em que não houve alteração nenhuma do direito material. Quer dizer, a desconsideração ela continua sendo permitida lá, continua sendo utilizado o artigo 50 do Código Civil, o 28 do CDC, o 135 do Código Tributário Nacional, não mudou em nada. Agora o que mudou é uma valorização do contraditório, porque haverá uma prévia citação para desconsiderar. Essa grande peculiaridade. E quando esse sujeito entra no processo para se defender acerca da desconsideração, ele é um terceiro nesse processo. Por isso, está qualificada a incidente de desconsideração da PJ como uma intervenção de terceiro. Outro elemento importante, dá uma olhada lá na tela, amicus curiae.
amigo da corte, amigo da cúria, aquele que vem prestar então um auxílio em causas que envolvam uma certa repercussão, uma causa que tenha uma especificidade, por exemplo, em termos técnicos, em termos científicos, permitido agora tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e permitido também desde o primeiro grau de jurisdição. Então a figura do amicus curiae é um dos tópicos bem importantes, uma das grandes inovações implementadas pelo novo Código. Veja o que aconteceu. A oposição, por exemplo, pelo novo texto agora, ela não é mais uma intervenção de terceiros. Veja que a própria nomeação autoria também não é mais uma intervenção de terceiros. Então te liga aqui que eu acho isso muito provável de cair. Oposição agora não é que ela deixou de existir a oposição, agora ela está a oposição está como um procedimento especial, não mais como uma hipótese de intervenção de terceiros. E a nomeação autoria não existe mais como intervenção de terceiros, mas tem um procedimento muito parecido com a nomeação autoria lá na contestação, afirmando que o autor poderia aceitar eventual ilegitimidade e substituir o réu. Então é um tópico interessante porque ela deixa de ser uma nomeação à autoria como intervenção de terceiros e é um procedimento aplicado lá no âmbito da contestação. E com isso, então, a gente fecha essas gotas importantes aí de dicas relevantes para a tua prova. Trabalhamos um pouquinho aí com a contestação, acho uma matéria extremamente importante e provável que caia, e também a intervenção de terceiros, nessas novas modalidades e naquelas modalidades que foram retiradas, ok? Fica aí, então, todo esse nosso desejo, essa boa sorte para você na hora da prova. Não esqueçam, nós temos também a nossa preparação para a segunda fase. Fiquem trabalhando aí, sempre muito direcionados em termos de questões, vai até entrar na porta lá do teu prédio, pensando, muito concentrado, olhando revisão, fazendo questões. Acho muito importante fazer isso para a tua aprovação, ok? Boa sorte, até mais!